Boa noite, irmãos. Estamos aqui juntos nesse nosso primeiro vídeo, nesse nosso primeiro encontro virtual, para cultuarmos o nosso Deus, para nos encontrarmos em Cristo, unidos em Cristo, para a nossa edificação. E ainda que seja de maneira não presencial, nós estamos ligados uns aos outros na pessoa do nosso Rei, do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar nossa abordagem, que não será longa, será apenas para a nossa edificação, reflexão, e a nossa orientação é que você, após esse tempo, mantenha ainda a sua reunião familiar, ore com a sua família, cante com a sua família, para que nós tenhamos aí, no seio da família, um culto mais completo, mais recheado, mais deleitoso. Eu quero inicialmente ler o texto bíblico no capítulo 6, Isaías, verso 1, apenas para introduzir. Após isso nós vamos fazer uma oração e desenvolveremos então a nossa devocional com base no Salmo de número 23. O texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Nós vamos orar. Nosso Deus, dá-nos da Tua graça, fale ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, um coração submisso e que entende que o Senhor é o Rei sobre todas as coisas e governa todo o universo. E nada passa despercebido aos Teus olhos, nada foge ao Teu controle, nada escapa do governo e da direção da Tua poderosa mão. Deus, dá-nos essa convicção e isso possa, pela Tua graça, trazer alento, trazer consolo, trazer segurança ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, que é base para a nossa abordagem, diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. Amém. O Salmo de número 23 é uma riqueza deleitosa para a nossa alma, pois não apenas traz bálsamo ao nosso coração, vigor e motivação, nos traz a segurança de que estamos debaixo do governo e do pastoreio de um ser supremo. A nossa vida é uma vida recheada de intempéries, de lutas, de dificuldades. E muitos de nós, ao longo da nossa carreira e da nossa história, carregam as lembranças, as marcas de uma vida difícil, dolorida, cicatrizes que nos mostram aquilo que vivemos, mas também aquilo que vencemos. As arestas precisam ser aparadas, as marcas precisam ser apagadas, as dores precisam ser diminuídas e retiradas de nós. Quando olhamos para o Salmo 23, nós encontramos um Deus que faz essas coisas. Um Deus que não está alheio à nossa experiência, um Senhor que é pastoral. O Salmo 23 nos apresenta uma vida difícil, mas também uma vida vitoriosa por não estarmos sós. Portanto, podemos olhar para o Salmo 23 como um presente de Deus, uma afirmação de Deus para nós, que de forma sonora e abundante faz ecoar em nossa mente e coração a seguinte afirmação: o Senhor, o seu Senhor, te basta. E de fato, o nosso Senhor nos basta. O Salmo 23 nos dá 4
apontamentos, nos apresenta 4 verdades que sustentam a suficiência do nosso Deus como Senhor de nossa vida. Nós temos um Senhor suficiente para nós, que podemos nos esconder nele, nos ancorar nele, confiar nele. Ainda que tudo vá de mal a pior aos nossos olhos e da sociedade. Ainda que tudo esteja descontrolado diante do vigor e das capacidades humanas, nós temos um Deus que controla todas as coisas. Veja o que o Salmo diz para nós, verso 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta afirmação bem poderia ser: o meu Senhor, o meu pastor é o Senhor. Ou, parafraseando o salmista, né? O pastor que eu tenho é Senhor. Ele rege e governa todas as coisas. O termo Senhor aqui é a palavra impronunciável para o nome de Deus. É o nome aliancista de Deus. É o nome que representa toda a extensão da glória de Deus. É o nome que Deus usou para afirmar um compromisso com o seu povo. É o nome que testemunha da pessoa gloriosa de Deus. É este nome que é atribuído a Cristo quando ele é chamado de Senhor no Novo Testamento. A palavra Kyrios no Novo Testamento é a referência grega deste nome hebraico para Deus. Portanto, quando nós lemos o Salmo 23, nós não podemos deixar de compará-lo àquilo que João relata, registra no capítulo 10, quando Cristo se intitula nosso pastor. Nós temos um pastor, mas não apenas isso, é um pastor que está no trono, como disse o profeta Isaías. É um pastor que está sentado no trono, e naquele registro, um pouco adiante, diz que ele a sua glória é cantada, ele está em glória ali. Ele não apenas está no trono, a glória pertence a ele, o domínio pertence a ele, o poder pertence a ele. Portanto, nós podemos ter o grande consolo de sermos pastoreados pelo Senhor do universo, por aquele que sabe todas as coisas, por aquele que tem absoluto controle das nações, absoluto controle dos eventos, absoluto controle dos poderes, absoluto controle das enfermidades. Ele tem controle, e no meio ou em meio a essas lutas, ele pastoreia o nosso coração. Esse é o nosso pastor. Por isso ele nos basta, porque o nosso pastor não é finito como nós, não é falho como nós, não pode ser vencido pelas coisas que nos vencem. Em segundo lugar, o Senhor nos basta pelo que Ele faz. A sua ação é completa em nossa vida. Veja o texto, no verso 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista é bem claro ao destacar o cuidado pastoral do Senhor para conosco. E neste salmo ele destaca a suficiência de Cristo para conosco, a suficiência do nosso Deus, do nosso pastor para conosco, ao apontar a maneira graciosa e bendita com a qual ou pela qual ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre todas as nossas carências físicas, porque ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele supre todas as nossas carências emocionais, porque ele nos leva para junto das águas de descanso. Ele supre todas as nossas carências espirituais, porque ele nos refrigera a alma.
mas também Ele supre a nossa necessidade de santificação ao nos guiar pelas veredas da justiça. Veja que o nosso pastor não é apenas um pastor, não é apenas um pastor todo-poderoso. Ele também é um pastor que se preocupa ao ponto de suprir completamente as necessidades daqueles que nele confiam. Em terceiro lugar, o Senhor nos basta pelo que Ele preserva. Esta é uma afirmação extraordinária do salmista. O salmista diz no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Veja que o salmista não se preocupa, como muitos em nossos dias, em fazer afirmações levianas de que o cristão, aquele que crê, não pode experimentar o mal. Ele não é leviano ao ponto de dizer, como muitos neste momento em que estamos vivendo, de dizer que nós não seremos tocados, nós não ficaremos enfermos, nós não passaremos por dificuldade financeira, nada dessas coisas nos toca. Ao contrário, o salmista diz no verso 4 do Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande, é possível andar pelo vale, é possível eu experimentar e ser rondado pela morte, e de alguma maneira o terror da morte trazer sombras sobre a minha vida. É possível experimentar o amargor dessas coisas. É possível que o mal esteja ao meu redor e até chegue a mim. A afirmação gloriosa do salmista é: Tu estás comigo. Tu estás comigo, porque Tu estás comigo. Eu não temerei, porque Tu estás comigo. O Senhor, o nosso pastor, preserva a sua presença. Nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos sem direção. João, ao registrar as palavras de Jesus, ele diz que o pastor conhece suas próprias ovelhas, ela reconhece a sua voz e os segue, e ele chama pelo próprio nome. Conduz para fora, conduz para dentro e encontra pastagem. Há comunhão, há presença, há pastoreio. Portanto, nós podemos ter a convicção de que o Senhor é suficiente para nós, em qualquer tempo, porque Ele está presente, porque Ele supre, porque Ele é o Todo-Poderoso. E por fim, ao sair dessa metáfora pastoral, o salmista parte para a abordagem do cuidado das almas humanas, a abordagem daquilo que nos é reservado na eternidade. Ele sai da abordagem física, terrena, e nos aponta o lugar onde os nossos olhos e o nosso coração devem estar posto. No verso 5 e no verso 6, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Obviamente o salmista tem a ideia, vê as coisas simbólicas da época, mas ele nos dá uma visão clara da eternidade, porque ele deixa de valorizar, como vemos em nossos dias, as questões terrenas tão somente, e diz que na caminhada da vida, que na sua trajetória da vida, a bondade e a misericórdia estarão com ele até que ele chegará e habitará de forma eterna, absoluta e irrevogável na casa do Pai.
na casa do seu pastor. Não haverá mais nada que possa retirá-lo de lá. É para lá que estamos indo. Este é o nosso lugar. E ainda que venham os terremotos, ainda que venham as tragédias, ainda que venham as epidemias, ainda que venha a escassez, nós temos um lugar que não pode ser comprado e de nós não pode ser tirado. Porque aquele que nos garante essas coisas é o Supremo Pastor, aquele que é suficiente para nós. Portanto, meu amado irmão, confie no seu pastor. Confie naquele que é o pastor suficiente para você. Não deixe seu coração se desesperar, mas guarde a fé naquele que é o nosso Rei. Ele cuida de nós amplamente. Ele cuida de nós em cada detalhe e em cada momento da nossa vida. Creia nisso. Deposite a sua vida por inteiro nessa verdade. E que Deus o abençoe, o sustente, fortaleça, revigore a sua fé, aumente a sua confiança e lhe dê um coração submisso e fiel ao nosso Deus. Deus abençoe a sua família. Que este tempo possa ser um tempo precioso de crescimento, de amadurecimento e de desenvolvimento dos laços em Cristo, para o nosso bem e para a glória dele, em nome de Jesus. Nós vamos orar, em seguida encerraremos esse tempo devocional. Nosso Deus, abençoe o teu povo, revigora-o, fortaleça, traga luz sobre a sua mente e coragem para viver a vida cristã de forma autêntica, bíblica e fiel ao Senhor. Oramos com entusiasmo, alegria e esperança, em nome de Jesus. Amém.